Hoje vamos fazer um apanhado geral da situação, vamos ver algumas aplicações, alguns problemas mais específicos e casos práticos para que vocês possam ver exatamente causas e efeitos e soluções para situações específicas. Ok? Ou seja, aqui nós será mais, tal como eu disse, mais um apanhado geral dessa informação. Remeto um bocadinho também para se apanhar aqui alguém que não esteve nas formações anteriores a uns slides que fizeram parte da primeira apresentação, porque é relevante para percebermos um bocado, muitas das vezes, os problemas que nós temos e os efeitos que nós temos nas redes elétricas, que tem a ver com o que eu falei anteriormente, no facto de as nossas redes elétricas serem cada vez mais instáveis, por haver cada vez mais microgeração, por haver cada vez mais painéis solares e eólicas, fontes de geração instável que podem criar problemas ou aumentar problemas existentes na rede. Ou seja, nós até podemos ter casos de instalações que não sofreram qualquer alteração, não foi adicionado nenhuma fonte de poluição naquela instalação específica, mas o facto da rede à volta estar a mudar constantemente, podemos, com as mesmas condições, ter efeitos diferentes porque a rede está a reagir dessa forma. Isto é especificamente aplicável a micro-redes. Normalmente, quando se fala em micro-redes, muita gente pensa em pequenos navios, plataformas petrolíferas, mas a verdade é que até as ilhas são casos práticos que mostram cada vez mais os efeitos nocivos destas fontes de ruído e desta alteração de condições constante e que são dos locais mais propícios a problemas elétricos. Okay? Ora bem, uma das coisas que nós queremos também focar aqui é a batalha entre energia, entre a qualidade de energia e a eficiência energética. Porque muitas vezes os dois assuntos estão associados, mas grande parte das vezes podem não estar associados da forma que as pessoas têm em mente. Normalmente, uma batalha de eficiência energética já vai há muitos anos, já há décadas que se trata a batalha da eficiência energética. Então a gente percebe que quanto menos consumimos, melhor para nós, melhor para o ambiente, melhor para todos. Já muito foi feito e muitos esforços, mesmo a nível de apoios, para aumentar a eficiência energética. E normalmente existe uma ideia que é errada, que a eficiência energética vai dar sempre qualidade de energia. Isto pode não ser o caso. Nós temos aqui um exemplo que eu queria mostrar, em que foi feito numa instalação um plano para redução de energia. E normalmente, para quem já esteve a par ou já acompanhou algum projeto de aumento de eficiência de energia, o plano costuma ser mais ou menos o mesmo. Mete-se variadores de velocidade, mete-se sistemas para monitorização de cargas, mete-se lâmpadas LED, tudo coisas que vão criar ruídos, especialmente harmónicos, numa instalação. Ou seja, nós podemos no final ter de facto um aumento, e pode ser significativo, da eficiência energética, ou seja, logo aqui no início do gráfico nós temos o resultado do cliente em consumo de energia, de facto houve uma redução significativa, é esse o objetivo, mas muitas vezes nós não vemos o efeito que isso tem para lá da energia consumida. Neste caso, foi calculado com base nos anos posteriores à instalação, os resultados que a adição destes equipamentos para aumentar a eficiência energética tiveram nos restantes equipamentos. Foi detectado que a vida útil de muitos equipamentos reduziu significativamente. Um dos casos, dos aspectos em que foi mais afetado foi a iluminação. Muita iluminação começou a ter grandes problemas e grandes reduções na sua vida útil, em que muitas vezes não se associa a causa ou efeito neste caso, mas normalmente quando nós temos um cliente que nos diz que existe problemas de iluminação, falhas constantes na iluminação, estão sempre a trocar lâmpadas, pode ser um indício de que há problemas de qualidade de energia. E foi também aumentado o custo de manutenção. Começaram a ter problemas noutros equipamentos, falhas noutros equipamentos. Muitos equipamentos que trabalhavam há muitos anos sem qualquer tipo de intervenção começaram a ter de ser intervencionados de forma regular. E muitas vezes, e especialmente para aqueles que fizeram projetos de eficiência de energia há vários anos, em que a qualidade energética ainda era algo que estava a ser estudada, muita gente não conseguia perceber a causa e efeito desta relação.
Ou seja, nós, só porque estamos a aumentar a eficiência energética, não significa que nós estamos a melhorar a qualidade energética. Muitas vezes, pelo contrário, se a nossa eficiência energética passar por adicionar cargas poluentes, variadores de velocidade, sistemas DC, UPS, baterias de condensadores, mas não sintonizadas, muitas das vezes isso vai ter um impacto negativo e não positivo na qualidade de energia. Então, nós estamos a resolver um problema e estamos a criar outro. A qualidade de energia começa a ser cada vez mais importante porque podem ver neste caso que se calhar o resultado financeiro que a empresa teve na redução de consumo, se formos a ver no final, pode não compensar todo o resto, todo o investimento extra que está associado. Vocês podem ver aqui as causas mais comuns, normalmente estes são os indicativos que nós procuramos numas instalações antes de fazermos um estudo, obviamente, mas os primeiros indícios que poderá haver algum problema, a redução da vida útil dos equipamentos, e quem já tem indústrias, e indústrias já fazem processo há vários anos, consegue notar facilmente se há uma redução ou não. Manutenção, problemas funcionais que não haviam, falhas intempestivas, sensores que deixam de funcionar, sensores que começam a ter erros de leitura, e no final até pode acontecer algo que é o objetivo oposto, ou seja, o oposto daquilo que nós tínhamos como objetivo. Nós temos o objetivo de reduzir, aumentar a eficiência para reduzir o consumo anual de energia, que também é uma forma de ser bom para o ambiente. Vamos consumir menos energia, menos CO2, mas se os nossos equipamentos estão a durar menos tempo, terão que ser produzidos mais equipamentos para substituir os equipamentos afetados, e esse equipamento, ao ser produzido novamente, poderá ter uma pegada ecológica maior do que a redução de pegada ecológica que nós tivemos no poupança energética. Ou seja, é sempre preciso ter muito cuidado. Muitas das vezes o que nós fazemos de um lado afeta do outro e vice-versa. Ora bem, nós temos aqui, por exemplo, temos aqui um vídeo. Eu espero que isto funcione bem. Se transmitir vídeos através da internet, muitas vezes não tenho o streaming mais suave, mas eu queria vos mostrar, mas eu também vou falar de vídeo antes e depois. Isto é um caso específico em que eu acabei de dizer muitas vezes a eficiência pode não ir par a par com a qualidade de energia, mas pode haver casos em que de facto vão de mãos dadas, ou seja, pode haver casos em que a nossa ineficiência energética está derivada à má qualidade de energia. Nós temos aqui um caso que foi resolvido pela Comsys, no Vietnã, numa aldeiazinha no topo de uma montanha que é servida de um dos maiores teleféricos do mundo, em que, de facto, toda a ineficiência que eles tinham devia-se exclusivamente à má qualidade de energia. Eu vou passar o vídeo e depois os meus colegas também me vão dar feedback se passou bem.
Ora bem, espero que tenha transmitido bem, que os meus colegas dizem que passou bem, mas qualquer pessoa, este vídeo está no YouTube, pode a qualquer momento pesquisar por Comsys Bana Hills, é isso, o nome lá da instância, e podem rever e podem ver os outros aspectos do vídeo. Aqui o importante é ver que, de facto, isto parecia um catálogo de problemas de qualidade, eles tinham todos os problemas, podemos imaginar que aquilo é uma instância pequena e todo o consumo daquele teleférico, especialmente em variadores de velocidade, neste caso DC, estava a criar graves problemas a nível de qualidade de energia que se traduziram em graves problemas na eficiência energética. Terem atenção, não sei se repararam entre a diferença entre os vídeos antes e depois da aplicação dos filtros ativos, é claro ver a diferença, por exemplo, na velocidade do teleférico como resultado do aumento da qualidade energética e da eficiência. Ora bem, outro assunto que nós podemos ter em conta, aqui falando da eficiência energética e em comparativo com a qualidade de energia, posso remeter aqui a um estudo. Este estudo é fácil de encontrar na internet se quiserem verificar, é da Universidade de Twente, relativamente a medições de consumos de energia, principalmente residenciais, em redes poluídas. Isto porque foi feito um estudo para tentar perceber que efeito é que terá harmónicos, principalmente, mas outras fontes, mas principalmente harmónicos e ruído na rede elétrica, que efeito é que terão os contadores de energia. Vocês podem ver, e devem conhecer alguns deles, naquela imagem que temos ali da bancada de testes da universidade. Eles pegaram nos principais contadores de energia eletrónicos utilizados agora no mercado e decidiram fazer diversos testes para tentar perceber que efeito é que teria uma rede mais ou menos poluída, consumos de energia com mais ou menos harmónicos no resultado final. O resultado foi surpreendente. Quando se utilizavam cargas resistíveis, fornos, coisas simples, sem poluição harmónica, não havia grande problema, todos mediam dentro das especificações que tinham. O problema foi quando eles simularam o que está a acontecer. As pessoas começam a utilizar cada vez mais LEDs e cada vez mais máquinas eletrónicas dentro de suas casas e dentro dos seus escritórios, e simularam isso adicionando todas as cargas, e principalmente eles testaram com muitos LEDs para verificar o efeito que isto tinha nas leituras. Descobriram neste teste, neste estudo, que a partir do momento que a rede começa a ficar poluída e que a onda começa a ficar distorcida, muitos destes equipamentos têm muitas dificuldades em realizar leituras corretas. Tivemos casos, nesse caso, eles tiveram casos em que alguns dos contadores chegaram a ler até 6 vezes mais consumo do que devia. Ou seja, muita gente anda a investir em equipamentos como por exemplo lâmpadas LED para redução da energia, apenas para depois o contador trair este propósito ao ler incorretamente, porque não consegue distinguir corretamente a onda devido à componente harmónica que vem no sistema.
Conforme eles foram subindo para outras fontes mais poluidoras, só piorou a partir daí. Mas é um estudo interessante, está disponível na internet, será fácil de ver, foi a Universidade de Twente. Qualquer pesquisa relacionada com Twente e contadores de energia facilmente chegarão, se não contactem o meu colega Guilherme, que facilmente vos faz chegar o link. Ora bem, com isto em conta, e vendo aqui já vimos um caso de referência da Comsys, já falámos sobre os efeitos que podem ter má qualidade de energia, vamos passar aqui para alguns casos de referência, principalmente em Portugal, mas também teremos aqui alguns casos no estrangeiro que nós achamos relevantes falar da nossa representada Comsys. Começamos aqui por um caso de referência que é a Estação de Tratamento de Águas de Carvoeiro, perto de Aveiro. Ou seja, é uma estação de tratamento de água que foi vítima de uma ampliação, se calhar a palavra não é mais correta, mas foi sujeita, aí está, a uma ampliação, se bem que vamos ver os resultados obtidos, se calhar a palavra vítima foi correta no início. Nessa ampliação, eles já aumentaram a capacidade da estação de tratamento, mas adicionaram, em que vocês podem ver aí nas imagens abaixo, adicionaram muitos variadores de velocidade na nova parte do processo. Isto causou problemas que não estavam previstos. E começaram todos os casos quase standard, ou seja, os típicos problemas de má qualidade de energia começaram a aparecer. Bateria de condensadores, foi instalada uma bateria nova para a nova potência, começou a arrebentar os calões, ou seja, começaram a ter vários problemas com condensadores danificados, mesmo a curto prazo, 2 meses começaram a ter problemas. O transformador começou a sobreaquecer, começaram a ter mais perdas no transformador, começaram a ter preocupação e se seria necessário ventilar a sala do transformador porque estava a atingir temperaturas que não eram seguras para o funcionamento. O mesmo começaram a detectar no mesmo problemas nos cabos e ruídos que muitas vezes eram audíveis nos motores elétricos e na instalação. Começaram a ter problemas na instrumentação, falhas de medição, falhas de sensores, disparos intempestivos, começaram a ter problemas. Inclusivamente eu estive nas instalações por parte do arranque dos variadores de velocidade e durante o arranque dos variadores de velocidade houve um disparo geral da instalação, supostamente por uma falta de fase que não existia, ou seja, foi logo um dos primeiros indícios que algo estava errado na qualidade de energia no local, e inclusivamente havia problemas de comunicação, incluindo um problema que na altura não foi associado à falha da qualidade de energia. O cliente depois notou essa diferença, que também tinham e não associaram a esta instalação problemas de comunicação entre diferentes ETAs ou estações elevatórias e depois foram associados à falha de qualidade energética porque mais à frente foram resolvidos. Ou seja, qual foi o desafio que nós tivemos aqui na instalação? Nós tivemos que fazer as medições, deparámos com uma grande carga de harmónicos induzida pelos novos variadores de velocidade. Todos estes harmónicos gerados pelas cargas não lineares puseram um esforço muito grande nas instalações existentes e no transformador existente. Teríamos que fazer algo para resolver este assunto de forma a eliminar os problemas existentes na automação, nos erros de leitura e todos os outros problemas já mencionados, e também evitar ao máximo que tivesse que se mexer, trocar ou reparar o transformador principal, que seriam custos avultados que não estavam pensados no projeto. Tinha-se ainda de resolver a situação da bateria de condensadores, que a bateria de condensadores existente já não poderia ser aproveitada, estando completamente danificada devido a estas causas. A solução passou, após uma análise ao local, foram identificadas as quantidades de ruído presentes no local. Nós tínhamos cerca de 40% de distorção na corrente. O mais significativo seriam cerca de 10 a 12% na distorção na tensão. Estes 10 a 12% estão muito acima dos limites. Para quem não se lembra do primeiro webinar, acima de 5% começa a ser necessário fazer alguma coisa, acima de 8% já é caso para preocupações mais graves. Ou seja, para a eliminação de harmónicos,
instalação do filtro ativo anti-harmónicos da Comsys, um ADF P300, e instalação de uma bateria de condensadores da Fraco sintonizada, ou seja, neste caso, uma bateria de condensadores preparada para trabalhar em redes com ruído. Uma das perguntas que podem colocar, e eu posso já responder aqui a prever, será se vamos pôr um filtro ativo, o porquê de colocar uma bateria de condensador sintonizada. O filtro ativo vai limpar o ruído. Sim e não, ou seja, neste caso nós queremos ter uma bateria de condensadores que funcione, mesmo que, por exemplo, seja necessário parar o filtro ativo para manutenção ou para fazer alguma coisa, e quando, em casos em que o filtro ativo e a bateria de condensadores estão muito próximos uns dos outros, convém a bateria ser protegida para evitar qualquer problema de interação entre os dois equipamentos. A solução então passou pela instalação destes dois equipamentos. Está aqui uma imagenzinha deles, agora percebem porque é que eu fui um à beira do outro, neste caso estou mesmo, era o único local onde podia estar, e conseguimos reduzir significativamente o ruído harmónico. Até hoje não houve problemas com a bateria de condensador, nem qualquer escalão danificado, ou seja, temos a correção da energia reativa a funcionar sem qualquer problema, sem qualquer imprevisto. Obtivemos uma redução drástica do ruído, e depois mais à frente nos slides vou mostrar exatamente o quão grande foi essa redução. O transformador voltou para limites de operação normais. Notou-se que o facto do transformador arrefecer, tivemos um aumento da eficiência de toda a energia que entrava na instalação, porque havia menos perdas no transformador. A instrumentação voltou a ter dados corretos, houve logo o cliente notou logo uma diferença na operação do dia-a-dia da instalação e, inclusivamente, tal como eu disse anteriormente, a comunicação entre estações ficou resolvida. E algo que eles estavam a pensar noutras soluções, isoladores, estavam a estudar que se haveria alguma fonte de ruído lá perto de algum sinal rádio, e acabou por resolver a situação e estar associado também aos harmónicos. Tudo isto também levou a um aumento de longevidade de equipamentos. Obviamente que isto não é visto no dia, nem na semana a seguir à instalação, mas os resultados que nós temos acompanhado esta instalação, a informação que nós temos é que, de facto, nota-se uma fluidez maior no funcionamento dos diferentes componentes e com uma redução drástica no que era esperado a nível de manutenções e trocas de equipamentos. Para terem uma ideia, nós temos aqui a onda de tensão, ou seja, antes e depois. Estas imagens são retiradas do software do filtro ADF, ou seja, o filtro ADF tem um ecrã no local para parametrização, mas permite a ligação a um computador e no browser, sem qualquer outro software, nós podemos abrir e verificar a forma de onda, os gráficos, fazer alterações online, e neste caso nós vemos a onda do lado esquerdo e a onda do lado direito, antes e depois da alteração. Existem, dá para ver que existe um ruídozinho assim de alta frequência, assim umas coisinhas muito fininhas por cima. Isto é externo, ou seja, isto vem de fora da rede, não há muito a fazer nesses casos. Há forma de fazer, mas teremos uma aplicação diferente. Mas nós conseguimos reduzir aquelas distorções mais significativas, aquelas curvas mais acentuadas que existem no meio da onda, para estabilizar e remover os problemas que existiam na instalação. Na corrente consegue-se ver melhor, nós conseguimos ver ali a onda distorcida pelas cargas não lineares. Esta onda é normalmente quando nós temos cargas lineares e cargas não lineares, ficamos assim com uma onda que é meio onda, meio distorção. E do lado direito o resultado após limpeza pelo filtro ativo dos harmónicos que estavam na instalação. Neste caso, nós podemos ver aqui também em gráfico na redução na THDU. À primeira vista pode não parecer muito, mas reparem que a escala nos dois, automaticamente o software faz autoscale e a escala nos dois gráficos é diferente, e nós tivemos uma redução significativa. Na altura em que nós estávamos a fazer o arranque, a THDU não estava nos piores casos, a instalação não estava no pico de carga, estava a cerca de 6,5%, mesmo assim, em baixa carga, a instalação estava acima dos 5%, e nós reduzimos para 2,1%,
a THDU, e tal como eu disse, muito do que se vê aqui para o final, no 43, 47, 49, nos hormônios aqui para cima, tem origem externa, são ruídos que vêm da média tensão e não são relativos a nada interno. Então, neste caso, o cliente ficou bastante satisfeito com a solução, resolvemos muitos problemas, inclusive alguns problemas que não eram associados à qualidade de energia, e temos tudo funcional até hoje, sem termos qualquer tipo de feedback negativo da solução. Uma outra solução, ou seja, nós vimos um caso em que um cliente instalou algo, mudou alguma coisa, muitas vezes, tal como eu disse, não é preciso mudar algo dentro da instalação para mudar a rede à nossa volta, mas neste caso o cliente mudou algo, sofreu as consequências. Há outra forma de fazer isto, neste caso nós estamos a ver aqui o caso de referência da estação lavatória de Calixto Machado, e sendo uma instalação no Alentejo, em fim de linha, com vários problemas já de estabilidade de tensão, quem criou o projeto exigiu desde o início, no caderno de encargos, que os variadores a serem instalados nesta instalação teriam que ser variadores de baixos harmónicos. Ou seja, em vez de andarmos atrás do prejuízo, em vez de instalarmos equipamentos e depois termos problemas, neste caso já foi decidido que seriam atacados os problemas antes de existirem. Os equipamentos seriam com filtros internos para eliminação de harmónicos. Neste caso, o desafio foram os níveis impostos. Os níveis impostos pelo caderno de encargos foram bastante baixos. Eles não limitaram a tensão, por exemplo, abaixo de 5%, eles limitaram a distorção na corrente abaixo dos 4%. E para isso é preciso um filtro bastante forte para fazer isso. Tínhamos que cumprir o caderno de encargos e assegurar a estabilidade da instalação, até porque, tendo em conta que o projeto iria utilizar variador de velocidade de baixos harmónicos, ou seja, sem grande poluição harmónica, os transformadores que foram projetados não foram pensados com margem de manobra para lidar com harmónicos caso seja necessário. A solução: 6 variadores Vacon NXC de baixos harmónicos, potência total 1.8 MW. Isto foi uma solução a 690 volts. Nós podemos ver aqui nesta imagem 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. Em cima podem ver a construção interna, em que existe 2 módulos. O módulo do lado direito é o controle do motor, o módulo da esquerda será o filtro ativo de entrada para baixos harmónicos. O cliente o projeto exigiu harmónicos abaixo dos 4%, nós conseguimos abaixo de 3%, quase conseguimos abaixo de 2% todo o tempo, mas volta e meia subia um bocadinho, por isso está escrito 3%. E garantimos a estabilidade de tensão através deste filtro ativo e esta capacidade de conseguir estabilizar a rede de entrada sem afetar os transformadores que foram colocados. Ou seja, neste caso uma solução ligeiramente diferente, pensada desde a origem e na mesma com excelentes resultados. Temos agora um caso de referência, neste caso é do Reino Unido, é a nossa representada Comsys, na mesma estação de tratamento de água, aqui mais para mostrar que nós também temos soluções para integrar em soluções existentes ou para integrar nas vossas soluções que fornece de automação e de armários de potência. Na imagem da direita vocês podem ver, aqui está o filtro ativo. Neste caso, os filtros ativos da Comsys, ou os ADFs, podem ser fornecidos em vez de vir num armário já pré-instalado, podem ser vendidos os componentes para os clientes integrarem nos seus armários e nas suas soluções de potência. Muitas das vezes é necessário cobrir uma máquina específica, muitas das vezes é necessário fazer um retrofit a um armário existente. Muitos de vocês, se calhar, já chegaram a situações em que não há espaço mais nenhum para adicionar, seja o que for, nem mais um armário no local, e não há problema, a Comsys assegura modularidade absoluta, vocês podem construir os vossos filtros, existe um manualzinho, vem as peças são facilmente interligáveis, mas dão a possibilidade de fazer soluções como esta que vocês veem aqui. Neste caso, este filtro foi desenhado para uma estação de tratamento de água no Reino Unido.
Um bocadinho maior a estação de que Carvoeiro, mas o objetivo era exatamente o mesmo, exatamente com os mesmos problemas. Outro caso de referência, neste caso, seria hospitais. Peguei num caso de um hospital, neste caso novamente fora de Portugal, mas hospitais são locais, e como vocês podem imaginar, todo equipamento médico funcional são casos muito específicos. Como dizem mesmo aqui no slide, muitas vidas dependem disso e nós agora sabemos isso melhor que ninguém. E há alguns casos específicos a mencionar aqui na qualidade de energia nos hospitais. Hospitais são um dos locais em que a qualidade de energia mais se falou mais cedo relativamente a imunidades e a garantir que o funcionamento dos equipamentos tem que funcionar os equipamentos devidamente, têm que estar imunes a algum ruído, não pode haver fontes de ruído internas e tudo isto tem que funcionar estável, mesmo em modo de funcionamento gerador. Os hospitais têm geradores para funcionar em caso de emergência e quando nós passamos da energia fornecida pela rede para gerador, nós passamos de uma rede normal, entre aspas, para uma micro-rede que é muito mais suscetível a ruídos e propagação de problemas do que uma rede que está ligada à rede nacional. Algo a ter em conta, por exemplo, neste caso fomos buscar um hospital que tinha problemas com alguns equipamentos, tinha problemas em não cumprir as normas europeias e especialmente começaram a ter problemas graves quando houve um apagão na cidade e tiveram que funcionar várias horas em modo gerador e aí os problemas é que se aumentaram e tiveram que tomar medidas. Algo que também forçou, neste caso, o cliente ou o hospital a tomar medidas foi o facto de que alguns dos fabricantes das máquinas de ressonância magnética exigem agora que sejam cumpridos níveis bastante específicos de qualidade energética no local. Muitas vezes muito mais restritos do que os limites impostos pelas normas europeias ou normas internacionais. Neste caso específico, o fabricante da máquina de indução magnética disse que queria que só davam garantia da máquina e só garantiam o funcionamento da máquina se fosse cumprido um limite de 3% de distorção na tensão. Não falamos dos 5, não falamos dos 8, 3% de tensão ou não garantem a garantia. Ou seja, no hospital tinha o requisito de eliminar os distúrbios elétricos, mesmo em funcionamento em micro-rede, queriam a solução completamente monitorizada na sua sala de comando e queriam garantir que, tal como tudo num hospital, existe um sistema redundante em caso de falha. Neste caso, foi optado pela solução multimaster. Solução multimaster significa, e isto é algo que vem de série com os equipamentos da Comsys podem ser usados em paralelo uns com os outros. Não só o próprio armário pode ter, como vem aqui assim, pode ter um modo, 2 ou 3 modos, como vários armários podem trabalhar juntos, comunicando entre si para garantir que o trabalho fica feito. Neste caso foi usado o sistema multimaster para garantir que mesmo que uma linha seja cortada, mesmo que falhe energia numa secção, ou mesmo que haja um problema ou uma manutenção num filtro, os outros filtros conseguem aguentar o sistema. Para este efeito foi mesmo exigido pelo cliente que a capacidade dos filtros fosse o dobro da necessária para garantir os 3% impostos pelo fabricante da máquina. Neste caso, os resultados conseguiram garantir as garantias impostas, conseguiram os resultados, mesmo a meia carga eles conseguem 2,5% de manutenção nos picos de consumo durante funcionamento em gerador. Neste caso, eles tiveram mesmo de mencionar para o pior caso, ou seja, a maior parte das vezes os sistemas podem nem estar na carga máxima, mas tiveram que mencionar para isso, e resolveram todos os problemas que tiveram até à data, inclusivamente depois, mais uma vez, depois desta alteração, começaram a notar que a manutenção dos equipamentos, especialmente toda a iluminação do hospital, deixou de ser necessária tanta intervenção porque a rede ficou muito mais estável e com menos ruído.
Temos ainda um caso de referência, neste caso português, novamente. Estamos a falar de um banco de ensaio de eólicas, ou seja, um banco de ensaios para testar os acoplamentos das eólicas, para fazer testes em carga, para verificar, antes de voltar a pôr a eólica, depois de uma manutenção no local, para verificar se está tudo em funcional. O desafio aqui, a nível de tecnologia, foi bastante simples, digamos assim. Tínhamos uma fonte de 2.2 megawatts, um variador de 2.2 megawatts a criar ruído harmónico, e era necessário eliminar este ruído harmónico, ou seja, não era necessário andar mais à volta pela instalação à procura de qual é que seria a fonte principal de ruído, estava ali, e era necessário fazer essa compensação. Tinha que ser uma compensação variável, tinha que ser um equipamento que se auto-adaptasse, tinha que ser ativo para conseguir lidar com esta situação, porque o próprio teste e a carga iam variando conforme os testes eram feitos e podia ser pouca carga, muita carga, e o sistema tinha que compensar e trabalhar bem nestes sistemas, e tinha que se evitar de toda interferência com o banco de condensadores existente. A solução novamente passou por um filtro ativo, um ADF P300, tem o controle adaptável, ou seja, neste caso os filtros ativos da Comsys, nós dizemos quanta quantidade em percentagem de harmónicos queremos remover, ele automaticamente verifica qual é a carga que tem, quanto é que tem de tirar e auto-adapta-se à instalação. E, inclusivamente, através da variação de carga, o filtro ativo consegue perceber quando o banco entra em paragem e o filtro entra em modo de suspensão automaticamente, para não estar a trabalhar e a ter aquecimento e estar a gastar horas de funcionamento quando não há necessidade. Está também pré-preparado para a expansão futura. A qualquer momento, se for necessária mais potência, voltando ao sistema multimaster, facilmente nós conseguimos aumentar a potência deste sistema, até porque é previsto num futuro próximo o sistema a passar de 2.2 megawatts para 3.1, e será tão simples como adicionar um novo armário e fazer a ligação à Ethernet entrando. Para tudo isto, nós contamos com os nossos parceiros. Falei aqui da Contis, também mostramos solução da Vacom, neste caso da Anfoss, e temos também todo um outro conjunto fraco em energia reativa. Vocês viram a imagem de uma das baterias, e Inepro, em nível contadores, KMB, analisadores de energia, Iberno, estabilizadores de tensão. Também temos soluções para estabilização de tensão, principalmente para circuitos em fim de linha, e toda uma outra gama de equipamentos para monitorização, gestão e monitorização de qualidade de energia. Qualquer que seja a solução associada à qualidade de energia, nós temos solução e temos as competências para ajudar no que for necessário. E da minha parte, acho que é tudo. Agora acho que vou passar para o meu colega Guilherme para ver as questões que colocaram até agora. Muito bem, e obrigado por esta apresentação. Neste período de perguntas e respostas, temos aqui algumas perguntas por parte aqui de vocês, dos participantes. A primeira é, quando falaste há pouco sobre a origem do ruído ou de harmónicos proveniente da rede de média tensão, por exemplo, quando existem ruídos, esses ruídos externos, o filtro ADF não consegue corrigir esses harmónicos? O que é que se deve fazer nessa situação? É uma pergunta. Ok, é uma excelente pergunta. Normalmente nós temos que olhar para o ruído e temos sempre que tentar perceber a origem. É por isso que existem as normas, e é por isso que se está cada vez mais a fazer normas europeias e se está a fazer questões legais à volta da qualidade de energia. Quando o ruído vem de fora, normalmente o que é considerado normal é que quem está a criar esse ruído, muito provavelmente será algo lá perto, terá que resolver essa situação. Neste caso, tem que se fazer uma investigação de quem é que está a cumprir, de quem é que não está a cumprir com as normas, quem é que está a fazer ruído, de onde vem, e tem que se pedir ou se forçar essa indústria ou lá o que for a cumprir as normas e eliminar os ruídos que está a injetar. O filtro ADF pode ser programado para compensar o que vem de fora. Mas aí vocês têm que ter a noção que estão a lutar contra algo que vem de fora, estão a gastar capacidade e estão a esforçar um filtro ativo para lutar contra algo que supostamente não é responsabilidade da instalação, e ao lutar com o que vem de fora, nós estamos a pôr um esforço extra no transformador, porque o nosso filtro vai estar a tentar injetar corrente harmónica para o transformador para tentar contrabalançar a tensão harmónica que vem de fora.
é possível fazer, se não houver outra solução, é possível, mas não, normalmente o ideal será tentar perceber quem é que está a fazer ruído e responsabilizar pela fonte. Eu acrescento também aqui um pequeno detalhe. Existem, como nós referenciamos no primeiro webinar, normas específicas para os operadores também, os que fornecem energia, e também quando se fala em saber ou perceber a nível de níveis, se estamos a chegar aos limites, é importante que essa monitorização seja feita no ponto de conexão, ou no PCC, ou antes, no primário do transformador, por exemplo, com analisadores e equipamentos que tenham uma classe boa de precisão. Por exemplo, classe A é o que nós recomendamos. Outra pergunta, quando falamos há pouco sobre os contadores de energia, temos aqui, como sei se o meu contador de energia tem boa precisão? Ok. É assim, isso é uma pergunta. Normalmente, um contador de energia, a precisão do contador de energia vem mencionada na ficha técnica, nas características, e normalmente os equipamentos que vêm certificados por faturação têm uma precisão boa ou razoável para a aplicação. Neste caso, penso que a questão seja derivada ao facto de eu ter mencionado que existem muitos casos em que a leitura é afetada pelos harmónicos. Infelizmente, neste momento, acho que ainda não há nenhuma. Acho que neste momento ainda não há nenhuma entidade que verifique o efeito, nem certifique o efeito dos harmónicos ou distúrbios nas medições dos equipamentos de medição de energia. Existe o certificado MID, que garante que aquele equipamento tem repetibilidade e que tem uma boa precisão para faturar, mas este efeito que foi verificado na Universidade de Twente está a ganhar visibilidade, mas neste momento ainda não existe, que, de meu conhecimento, nada na ficha técnica ou nas garantias ou nas certificações de equipamentos que diga este equipamento é com uma precisão de 5%, estou a tirar assim um valor, mas apenas para uma taxa de exceção harmónica inferior a 10 ou 8 ou 5%. Neste momento, talvez seja algo a aparecer no futuro, mas neste momento acho que, infelizmente, ainda não temos essa informação. Ok, muito bem. Outra pergunta, quando se verifica quedas de tensão em fim de linha, que soluções recomendam? Quando há quedas de tensão em fim de linha, normalmente nós tentamos procurar qual é a razão. Novamente, voltamos para o interno ou externo. Se nós chegarmos a uma instalação e chegamos à conclusão que a origem dos problemas é interno, é uma carga que está, uma carga repetitiva, é algo que está a entrar e que faz um consumo brusco de energia, que faz uma queda de tensão, normalmente teríamos que resolver o assunto do lado da instalação. Se for algo que vem de fora, se é algo que é originado pela rede elétrica ou por algum local, aí nós temos uma gama de estabilizadores de tensão que pode ser usada para este caso. Para pequenos cortes, variações de tensão, muitas vezes em fim de linha, nós chegamos ao local, já não há 400 volts, há 360, os motores sofrem com isso, os sistemas podem parar. Um estabilizador de tensão poderá ser usado nestes casos para garantir que nós temos sempre a tensão estável nos limites de funcionamento. Ok. Há um bocado falámos sobre a questão dos harmónicos ou perturbações provenientes da rede de distribuição. Temos aqui uma pergunta que é como é que conseguem saber se os harmónicos são da nossa instalação ou externos? Um analisador de energia mede num único ponto, certo? Como é que vocês sabem distinguir? É uma boa pergunta, não é uma pergunta com uma resposta simples, infelizmente. Nós estamos todos ligados à mesma rede, os nossos harmónicos são os harmónicos dos outros, há sempre passagens uns para os outros. Como é que nós conseguimos saber? É por isso que é importante quando nós estamos encarregues de fazer uma análise de energia antes de dimensionar o filtro ativo, nós tentamos fazer uma análise de energia durante um período alargado para verificar as condições. O ideal aqui seria, obviamente, parar tudo, se fosse possível, vai tudo de férias, e paramos tudo e verificamos quanto é que está a tensão naquele ponto. Muitas vezes isto não é possível, por isso nós temos que analisar a interação dos diversos componentes. Normalmente o que nós tentamos verificar é a interação entre correntes harmónicas produzidas dentro da instalação e o efeito que elas têm na tensão. A maior parte das vezes nós comparamos os gráficos um ao lado do outro,
e conseguimos verificar se aumentarmos 100 amperes de harmónicos de um lado, por exemplo, sobe 1% do outro. Okay? Se nós ao estabelecer isto, não é muito linear, mas ao estabelecer uma relação média, nós conseguimos estimar quanto é que nós precisamos tirar para chegar ao objetivo e olhando para isto também conseguimos ver o que é que sobra. Ou seja, se nós temos aqui uma relação de 100 amperes por 1%, se eu eliminar os 200 amperes que tenho, se calhar ainda me sobram 2, e esses 2 são os que vêm de fora. É mais ou menos assim que se faz, porque é muito difícil nos tempos que correm, a não ser que seja mesmo uma rede fechada, saber o que é que vem de fora, o que é que vem de dentro. Dá, no entanto, para estimar não é uma precisão absoluta aos 0,01%, mas conseguimos estimar muitas das vezes através da relação entre THDI e THDU o que são os efeitos. Neste caso, existem também nós temos softwares para simular redes e simular cargas de harmónicos e ver o efeito que elas teriam. Removendo o efeito destes simuladores, ao resultado obtido, nós podemos muitas vezes obter um limite. Muitas das vezes, o normal é encontrar 2, 3% de THDU já vem de fora. Obrigado. Outra pergunta, talvez um bocadinho mais técnica. O filtro ativo podia funcionar com ambas compensações, isto é, compensar harmónicos e compensar energia reativa no mesmo filtro? Eu penso que com essa pergunta, se calhar, aqui o participante quer saber se podemos, com um filtro, não implementar depois uma bateria de condensadores. Sim, pode ser feito. Inclusivamente no vídeo que mostramos da Bana Hills, lá do Vietnã, eles optaram por essa solução para não ter mais nenhum sistema no local para resolver os problemas de qualidade energética. Pode ser feito. O filtro ativo, da mesma forma que consegue limpar a energia, também consegue limpar a energia reativa injetando corrente desfasada para simular um banco de canceladores. Neste caso, o filtro ativo até tem um controle muito mais fino. A única questão aqui é uma questão de custo. Para fazer o mesmo efeito que uma bateria de condensadores, obviamente que o filtro ativo faz muito melhor e muito mais fino, mas para fazer o mesmo efeito nós temos uma solução que fica mais cara ou mais dispendiosa do que a solução mais simples com estágios de baterias de condensadores. Pode ser feito, pode ser a opção aqui a escolher. Inclusivamente, naquela aplicação que vimos do carvoeiro, a bateria de condensadores, o cliente demorou um bocadinho mais a instalá-la e temporariamente foi posto o filtro ativo a fazer o mesmo trabalho, mas no final, a níveis práticos e financeiros, a bateria de condensadores acaba por fazer um trabalho razoável e um custo muito menor. Ok. Falaste aqui na ETA de Carvoeiro, temos uma pergunta referente aqui ao trabalho efetuado nessa ETA. Aliás, até te peço para que vás ao slide do gráfico da onda da corrente no quadro de entrada, exatamente esse. Portanto, a pergunta é: a onda da corrente no quadro de entrada antes da compensação está ligeiramente deformada. A que se deve essa deformação? Neste caso, sempre que nós virmos, há efeitos específicos que nós trabalhamos na área, já conhecemos na onda. Sempre que nós virmos estas duas ondinhas, normalmente há uma maior que a outra, mas sempre que vemos estas duas ondinhas no topo da onda, nós estamos a falar de uma carga não linear trifásica. Se nós estivéssemos a analisar puramente um variador, nós víamos mesmo duas bossas por cada onda naquelas posições. Mas neste caso, como também temos misturado, temos aqui uma mistura entre cargas lineares e cargas não lineares, as cargas não lineares superpõem-se em cima das cargas lineares com estas ondinhas. Estes são os impulsos, normalmente são os impulsos de um variador de velocidade, por exemplo. Nós podemos ver azul, vermelho, verde, dois impulsos, dois impulsos, dois impulsos, daí vem a designação de variadores de entrada de 6 pulsos. Nós conseguimos ver os 6 pulsos ali. Se por contrário nós tivéssemos uma zona achatada na parte de cima, se chegasse a onda, chegasse acima e achatasse, isso já é normalmente associado a harmónicos de cargas monofásicas. Aí eles normalmente cortam, alisam a parte de cima da onda. Ou seja, já, para quem já tem alguma experiência no caso, é fácil nós identificarmos imediatamente o que é que está a causar aqui o ruído. O importante é depois ver no lado direito, independentemente de qual é o tipo de ruído harmónico, o filtro consegue lidar sem qualquer problema. Ok, já agora que falamos também na continuidade aqui dos gráficos e dos harmónicos,
Temos aqui uma pergunta sobre as ordens, é um bocadinho mais técnica, as ordens harmónicas no gráfico do espectro. Não sei se podes passar também. Exatamente, a pergunta é sobre a ordem, porque é que a ordem 5 e 7 tem uma THDU mais elevada? Pronto, explicaste um pouco, mas podes explicar também, se faz favor. Neste caso, 5 e 7 são as ordens mais afetadas por variadores de velocidade trifásicos. Variadores de velocidade ou qualquer equipamento que passa a ser para DC em trifásico. Se houvesse uma OPS trifásica, seria 5 e 7 na mesma. A regra geral e fácil de entender, normalmente é pegar em múltiplo, nós chamamos o variador 6 pulsos. Então, 6 pulsos. Ele vai afetar as harmónicas circundantes. 6, 5 e 7. Depois podemos ver que as próximas são a 11 e 13, que é um múltiplo de 6, 11 e 13, depois temos 17 e 19 e por aí afora. Mas 5 e 7, harmónicas 5 e 7 elevadas, é o indício típico de problemas de cargas não lineares trifásicas. Inclusivamente, a harmónica de ordem 5 é potencialmente perigosa para motores elétricos ou que estejam a funcionar diretos na rede. Esta ordem 5 funciona como travão para motores que não estejam ligados através de um variador de velocidade, ou seja, diretos ou por um arrancador suave. Por isso é das principais a abater, digamos assim, mas normalmente 5 e 7 mostram claramente a existência de variadores de velocidade. Sim, também também para acrescentar sobre esse tipo de detalhes, já tínhamos abordado no webinar anterior, específico sobre harmónicos. De qualquer das maneiras, quando têm esse tipo de gráficos ou análise ou mesmo detalhes e precisarem de ajuda, nós estaremos cá para ajudar. Por fim, temos uma última pergunta sobre o limite de compensação de correntes harmónicas. Qual é o limite, utilizando filtros ativos, modelo ADF, qual é o limite de compensação de corrente harmónica? Tal como eu disse até agora, e depois ainda há mais duas questões que foram colocadas a mim, depois ainda tem mais, mas relativamente a este assunto do máximo de corrente possível, tal como eu disse, nós podemos colocar vários filtros ativos em paralelo para atingir um objetivo comum. O máximo de filtros que nós conseguimos colocar são 15 filtros ativos em paralelo, que chega a algo de, teria que fazer as contas, mas cerca de 1500 amperes, algo assim do género que nós podemos. E atenção, nós quando falamos em correntes dos filtros, não estamos a dizer que ele vai conseguir limpar uma rede que está a consumir 1500 amperes. Não. Consegue eliminar 1500 amperes harmónicos. Ou seja, a rede pode ser muito maior e os 1500 podem ser distribuídos através das frequências que nós quisermos, mas podemos fazer 15 filtros em paralelo. De notar também que é possível fazer a eliminação, utilizar exatamente os mesmos equipamentos para fazer a eliminação em média, se for necessário, simplesmente adicionando um filtro, neste caso não um filtro, um transformador de elevação para atingir diretamente o mesmo efeito em média tensão. Ok, muito bem. Tem aqui duas questões que mandaram para mim. Ok. Uma delas é qual o limite de percentagem de destruição da corrente consideram como limite sem necessidade de implementação de filtros? Se considerarmos também o THDI ou a TDD. Ok. Neste caso, a THDI, primeiro a TDD é mais importante. Para quem não viu o webinar da Comsys, a diferença entre THDI é que a THDI diz que a percentagem da onda está distorcida relativamente à corrente atual. A TDD faz a relação comparando com a carga máxima, não com a carga atual. A TDD dá uma ideia melhor porque nós já tive vários casos de clientes que entraram em pânico porque viram que tinham 20%, 25% de HDI, mas volta e meia ia para os 90%. E chegava aos 90 e não percebiam porquê. E nessa altura nós íamos analisar melhor, e nessa altura em que tudo desligava e só estava uma pequena OPS na esquina da fábrica a trabalhar com 1 ampere a 90% de THDI. Isso não vai fazer grande efeito, por isso a THDI pode ser um bocado enganadora. A TDD, como é comparando com a corrente máxima, a corrente nominal de funcionamento da instalação, essa porcentagem de corrente será sempre muito baixa e por isso a TDD acaba por ser sempre o melhor termo comparativo. Infelizmente, não é pela TDD nem pela THDI que nós determinamos se é necessário fazer alguma coisa ou não.
Eu posso dar um exemplo. Eu cheguei a visitar uma instalação que tinha 45% de distorção na corrente. 45% de distorção parecia significativo, mas tinha 2% de distorção na tensão. 2% de distorção na tensão, porque eles, quando criaram aquelas instalações, pensaram já em 3 ou 4 expansões futuras, puseram um transformador 10 vezes o tamanho do que necessitavam, e este transformador conseguia lidar facilmente com os harmónicos que eram gerados naquela instalação. Ou seja, THDI é um bom indício para quando quisermos resolver, mas para perceber se é necessário resolver alguma coisa, nós olhamos sempre para a tensão. Porque os equipamentos fazem THDI, mas a THDI tem a ver com o consumo deles próprios. Eu posso ter um variador com uma grande THDI que, se isso não se traduzir numa THDU, ou seja, numa distorção na voltagem, não vai afetar o equipamento ao lado. O problema é se afetar, se houver uma distorção de voltagem, porque a voltagem é para todos. Se nós tivermos um caso em que a THDU é baixa, a THDI é alta, podemos monitorizar, mas em princípio não há muito a fazer. Se entretanto forem destinadas mais cargas, obviamente que aí essa THDI vai começar a ter um efeito. Mas normalmente para ver, regra geral, atenção, isto pode ser sujeito a alterações e até caso a caso, mas a regra geral olhamos para a THDU, a distorção da tensão, 5% começa a ser preocupante, 8% definitivamente temos de fazer algo. Tem ainda outra questão. Ora, tem uma. Qual a manutenção necessária num filtro ativo? Em termos de instalação, se tivermos uma instalação em média tensão, considera-se a implementação dos filtros à cabeça do QGBT. Assim, manutenção do filtro ativo. Um filtro ativo necessita, normalmente tem uma manutenção recomendada para, tal como muito semelhante a um variador de velocidade, ou seja, internamente os componentes até são bastante semelhantes. A manutenção recomendada, existe um manual de manutenção do fabricante, neste caso estou a falar dos filtros da Comsys, há o normal, a limpeza geral do equipamento, verificação dos apertos por aí fora, troca dos ventiladores ao fim de 5 anos e depois averiguação ao fim de 10 anos do estado dos condensadores, se é necessário fazer alguma alteração nos condensadores. Quem já conhece manutenção e conhece os variadores de velocidade sabe que normalmente os condensadores são a parte que depois tem uma vida útil mais limitada, a parte dos ventiladores, mas normalmente em operação normal não necessitam de manutenção especial. Quando nós temos uma instalação em média, aí é decidir o que é que nós queremos fazer. Se nós recebemos em média e queremos limpar o que vai para fora, nós, tal como eu disse, nós vamos a um transformador elevador e limpar na média. Se nós quisermos limpar os harmónicos antes de chegar ao nosso transformador de média para baixa para evitar problemas internos, aí nós podemos normalmente meter à cabeça do QGBT, tem a vantagem de que nós estamos a olhar para tudo. Muitas vezes não é possível instalar neste local e muitas vezes alguns clientes são forçados a ir a subdivisões da instalação e limpar só essa subdivisão. Sempre que houver a possibilidade, se podemos pôr no QGBT, o QGBT vê todo o ruído proveniente da instalação e pode agir contra todo o ruído. Ou seja, aí será uma solução, se for possível, é a solução standard. Tem aqui mais uma questão. Em termos de análise de rede, consideram que é mais correto efetuar a análise da rede com a rede do distribuidor ou com o gerador? Neste caso, nós temos que verificar o pior caso. O pior caso será o gerador. A não ser que nós estejamos numa instalação em que haja mesmo ruído a vir de fora da rede, em que a maior fonte de ruído venha de fora, o gerador será sempre o pior. Nós estamos a falar que o gerador, temos uma rede fechada muito pequena, enquanto nós, quando temos harmónicos numa instalação ligada a um PT, alguns harmónicos podem fugir ou ser libertados, ou têm algum local para sair através do transformador. Quando nós temos o gerador não há nada, ou seja, todos os nossos harmónicos estão confinados numa instalação de baixa impedância, só vai piorar. Ou seja, se nós tivermos ambos os casos e se nós quisermos assegurar um limite de qualidade de energia em todas as situações, obviamente neste caso vamos pegar no pior. Pegamos no gerador, ligamos o gerador, vemos o resultado e planeamos em conformidade. Foi isto que fizeram naquele caso de referência hospitalar que eu falei anteriormente. Mais uma questão aqui. Quem não teve a oportunidade de assistir a último seminário sobre harmónicas, poderá ter acesso a esta informação de alguma maneira? Sim.
Sim, o meu colega Guilherme garantirá que poderão aceder aos outros webinars. Nós temos as apresentações, o da Comsys que foi feito, o segundo também estará disponível. E daqui são todas. Muito bem. Espero que tenhamos sido útil e esclarecido e que esse conteúdo também seja revelante para vocês. Sobre esta apresentação e webinar, irá ser enviado para os e-mails que utilizaram para se inscrever. Caso não tenham recebido, e peço, Ricardo, peço que metes no último slide onde tem o meu e-mail ou o teu, solicitam por e-mail caso não tenham recebido. Exatamente, tem o meu e-mail aí em baixo. Qualquer necessidade ou esclarecimento ou se precisam de informações, estaremos cá para os ajudar e até lá mantenham-se resguardados e uma até a próxima e obrigado por a vossa participação. Uma boa tarde a toda a gente. Tá. Boa tarde.